Fala galera de Zascope, eu sou o Dr. Jonatas Leone, você está aqui em mais um episódio do Divinamente Podcast, porque aqui a gente quer aprender a pensar, sentir como Jesus, a gente quer aprender a alinhar a nossa mente com a mente de Cristo, entender como é que a gente lida com as nossas demandas mentais, os sofrimentos, as dores do nosso tempo. E o tema de hoje é um tema que todos nós lidamos, sofremos, todos nós estamos imersos neste problema, o problema da correria. Não sei se você tem percebido isso, mas eu imagino que deva sentir os efeitos, deva estar correndo também, porque faz parte desse nosso modus operandi, da forma como a gente vive. Então nós vamos falar sobre a correria, a pressa e sobre o estilo de vida de Jesus, como essas coisas podem se encontrar. Então vem com a gente para o podcast Divinamente de hoje. E eu estou aqui com o meu amigo. Que alegria ter você aqui, que meu honra. amigo. Que honra, meu Deus do céu, Não, cara. Você sabe que eu sou seu fã, né? Eu já falei isso acho que umas 100 vezes, né? Eu teimo acreditar. Que isso, cara. Não, Lucas Pegoraro. Prazer, amigo. Para quem não tem o privilégio ainda de conhecer essa mente brilhante, esse coração incrível, hoje vai ter uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Já tem podcast aqui no canal do Dizascope. Foi você e o Pacheco, né? Isso, Fizeram do Efeito Prisma. do Efeito Prisma. E hoje a gente vai para dessas manifestações do Efeito Prisma, que é o que Cristo tem a dizer sobre tudo na vida, né? Cristo tem algo a dizer sobre tudo. E hoje a gente vai falar o que Cristo tem a dizer sobre esse nosso problema da correria. Não é? Como é que você chegou na identificação desse problema? Como foi para você diagnosticar esse problema da pressa e da correria? Bem, primeiro pela minha vida, né? Primeiro, prazer mais uma vez estar aqui. Mas eu acho que a minha geração e a gente tem muito essa questão da sobrecarga, de querer fazer, e a gente não põe limites na nossa vida, né? E eu eu tinha como se fosse assim um desejo de ser uma pessoa ocupada, sabe? Como se tivesse assim uma áurea em ter muitas ocupações, uma agenda cheia, e eu me percebia assim, dizendo muitos sims, e eu acho que essa é uma luta muito grande, né? A questão da correria. Então, é muito comum, por exemplo, a gente, tipo, e aí, como você tá? Tô bem, só correria, né? Aí vão marcar, aí nunca marca nada porque a gente tá sempre corrido. Mas esse tema a gente tá imerso nisso. É como se fosse, né, um espírito da correria. E eu sempre fui envolvido em muita coisa, sempre quis fazer bastante, assim, principalmente pro reino. Então, por causa da minha graduação, do meu trabalho e dos projetos que eu tô envolvido, eu sempre... Enfim. E para você, as coisas foram bastante rápidas também, né? Você tá com quantos anos agora? 28. 28 anos. Uhum. E você já faz bastante coisa. Fala até um pouco pro pessoal poder entender, dentro dessa correria que é um espírito do nosso tempo, o que você já fez e faz? Então, eu sou formado em design gráfico e também eu fiz... seminário, teologia para o Ministério Pastoral, até aqui perto, no Palavra da Vida. Legal. E aí eu encontrei assim muito da minha vocação na junção dessas duas coisas. Então, hoje eu exerço muito disso na minha igreja local, a Vineyard, a Piratininga, onde eu sirvo lá junto com o pastor Fabiano, que está aqui até me acompanhando, na liderança lá dos jovens adolescentes. A gente tem uma equipe boa. Também sirvo no Efeito Prisma, junto com outros amigos, né? A gente busca fazer esse diálogo da fé e a cultura e como o cristianismo tem algo para falar em todas as áreas da nossa vida. E também eu trabalho no Bible Project Português, que é uma organização que é incrível, né? É muito legal. Eu sou fã antes de trabalhar, eu sou muito fã. E que a gente cria vídeos, né? Ajudando as pessoas a entenderem a Bíblia, verem a Bíblia como uma história unificada que aponta para Jesus. E aí a equipe aqui no Brasil, eu faço parte dela e a gente tem traduzido os recursos, tudo mais. Então, assim, é bastante coisa e realmente eu ainda estou começando só, não estou aprendendo ainda, né? E aí eu me vi isso, assim, eu me vi desde lá no seminário até antes, assim, tem as fases mais corridas, então quando você tem um TCC para terminar, ou um trabalho, ou junta tudo numa coisa só, enfim.
tem fases corridas da vida. Mas eu comecei a me perceber, não só em fases corridas, mas comecei a me perceber num estilo de vida de sobrecarga e correria. E sempre assim, cansado, sempre sobrecarregado. E no meio do seminário. E me percebendo, tipo assim, pera, alguma coisa está errada, né? E aí eu lembro que, no meio disso tudo, e até querendo fazer, assim, a ocupação não é o problema. A gente trabalhar e fazer, isso é importante. Mas, e tem o seu lugar, né? Não é, o contrário da correria, não é não fazer nada, Sim. né? Então, mas eu comecei a me perceber tendo uma sobrecarga excessiva que alguma coisa está errada, sabe? E aí eu comecei a ler alguns autores e livros que começaram e também conhecer pessoas, principalmente da área mais da formação espiritual, das práticas de Jesus, que começaram a me confrontar muito nisso. Então eu me lembro de no seminário estar lendo Eugene Peterson e ele fala num livro dele que um pastor ocupado demais, um pastor corrido, é uma prostituição do ministério pastoral. Porque Meu Deus. porque se você é um pastor de verdade, você precisa ter tempo para ouvir as suas ovelhas, você precisa ter tempo para orar, né? Então não dá para você, para correria, estar no meio do seu ministério pastoral, né? E aí essas coisas começaram a confrontar o meu coração e exatamente eu me vi assim como essa pessoa valorizando demais esse estilo de vida ocupado e que precisava e que estava tendo uma sobrecarga que eu percebia lá um burnout sendo gerado lá na frente. Mas aí eu gostei muito assim desses autores de formação espiritual. Então, o Wayne Nowen, o Eugene Peterson, Richard Foster, e como eles valorizam, né, as práticas de Jesus, o estilo de vida de Jesus. E aí eu me deparei até um pouco de tempo mais recente, que aí foi um livro que eu li nesse tema mesmo, que é esse daqui que eu trouxe aqui comigo até, que é O Elimine a Pressa Definitivamente. Vou até mostrar aqui para a galera. Do John Mark Comer. Em português é A Impiedosa Eliminação da Correria. E o John Mark Comer, ele é um pastor lá nos Estados Unidos, e ele conta no início do livro exatamente essa história dele no ministério pastoral e fazendo 1 milhão de coisas, e de repente ele se percebeu em sobrecarga, o casamento dele prestes à ruína, a vida espiritual dele totalmente também ruindo, e ele percebeu e ele era um pastor de sucesso, assim, o ministério começou a desenvolver, crescer, e ele percebeu que dava para ser um pastor de sucesso, mas estar falhando ao mesmo tempo miseravelmente em seguir a Jesus. Meu Deus. E aí é isso que ele fala no livro, e aí aquilo me pegou muito, porque eu me via caminhando aí num longo prazo, né? Tava bem ainda, tudo bem, mas eu percebi que se eu não mudasse o meu ritmo de vida, não trabalhasse, até porque tem uma coisa da personalidade minha também, de querer fazer e tal, mas se eu não fosse intencional em repensar os meus ritmos e minha vida, eu poderia até ter um ministério de sucesso, 1 milhão de projetos, mas poderia estar falhando miseravelmente em seguir a Jesus. E aí E aí esse livro fala muito sobre essa questão da correria, como ela é o problema. E aí o John Mark conta que o Dallas Willard falou para ele, usou essa expressão, que a correria é um dos maiores problemas espirituais do nosso tempo. Porque com a correria a gente não consegue seguir a Jesus verdadeiramente, né? A correria é um problema espiritual. Por mais que possa parecer um problema de gestão de tempo, de gestão de tarefas, um problema mais, enfim, organizacional, ela tem implicações espirituais muito significativas porque ela te impede de seguir os passos de Jesus, viver como Jesus. É um ciclo, né? Então, a correria, e ele fala até isso aqui também, a correria, a gente fica mais corrido, isso faz com que a gente negligencie o nosso tempo com o Senhor, as práticas espirituais, a nossa atenção se divide, etc. Isso faz com que o nosso relacionamento com o Senhor esfrie, isso faz com que a gente fique mais suscetível aos pressupostos seculares, ao jeito do sistema do mundo de fazer as coisas, de viver. Isso faz com que a gente entre mais na correria e adote mais e aí vai o ciclo repetindo até que, de repente, a gente se perdeu e não sabe onde se perdeu, né? Sim. Então, isso acontece muito. E isso aí, talvez que o primeiro passo diante desse, talvez, espírito de correria, ou esse padrão deste mundo, que é um padrão acelerado e de correria, é a gente negligenciar práticas espirituais, a gente negligenciar esse tempo Sim. com Deus, né? Como é que você vê
as ordenanças de Jesus e o caminho de Jesus sendo prejudicado pela correria, aspecto até pastoral, prático, porque, por exemplo, eu vejo na parábola do semeador, em que Jesus compara ali os corações humanos, a mente humana, a 4 tipos de terreno, né? 3 que dão frutos parcialmente ali, ou não chegam a dar frutos. E um deles ali é o terreno de beira de caminho, em que é pisoteado, né? São múltiplas pisadas ali. Me faz lembrar esse espírito do nosso tempo, que é um espírito de muitas pegadas, de muita coisa passando pela mente o tempo todo, e aí vai ficando um chão duro, até a gente tem acesso a muitas verdades espirituais, porque a semente está lá, mas ela não consegue ter profundidade, ela não consegue alcançar, né? Tem até o segundo terreno que ele fala, entre as pedras, que não resiste às perseguições, tribulações, justamente vida, né? porque nasce rápido demais. E aí não desenvolve raízes. E o terceiro, ele diz que ficou sufocado entre coisas boas, que são os cuidados da vida, que são as riquezas e os prazeres. Tem até um outro texto que Jesus fala, ele está falando sobre as coisas do fim, né? E ele fala para a gente tomar um cuidado, em Lucas 21. E aí você pode pensar qual que é o cuidado, né? Espirituais, os demônios a casta mais perigosa. Total. Mas o que Jesus fala? Ele fala, cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com as ansiedades da vida. E aí ele fala as bebedeiras, as orgias, que seriam aí as distrações, os prazeres. E aí ele fala assim, cuidado para não sobrecarregar o coração. E aquele dia pegue vocês desprevenidos. E vocês não tenham condições de estar de pé na presença de Deus. Então, isso me pegou também, porque o nosso coração, muitas vezes, nesse ritmo, ele está sobrecarregado. Ou de preocupações e ansiedades, ou de prazeres e dopamina, entretenimento. Porque a gente fica nessa, né, de produzir e tal, só que aí a gente não dá conta, aí a gente corre para a distração, que é o nosso refúgio. Para alívio de curto prazo. E aí a cultura também, essa cultura da correria, ela nunca insiste pra gente, não é uma cultura que nos incentiva a reflexão, mas sim a distração. Então, é multitasking. Você nunca para refletir e pensar, porque você não tem tempo. Mas você está sempre se anestesiando com entretenimento, com coisas que exatamente não te fazem pensar. Né? Então, é isso. E aí o nosso coração está sobrecarregado. E aí pode acontecer no dia do Senhor, esse dia pegar a gente desprevenido. Porque, nossa, Jesus passou e eu nem vi. E quantas vezes isso já não acontece no nosso dia a dia, de Jesus chamando a nossa atenção e a gente não presta atenção. Então, exatamente, a correria meio que ela cria esse espaço onde as virtudes cristãs que o Senhor quer dar pra gente, o amor, a paz e a alegria, a gente nunca consegue desfrutar isso num contexto de correria. Então, né, pensa aí, saindo da igreja com a sua família, atrasado para ir pro culto. Você não consegue amar na correria lá. Todo mundo tá brigando com o outro, vai logo, né, tal. Porque não dá para amar na correria. Você não pensa muito na correria. E aí também a paz, a alegria. Você não tem paz quando você está corrido, você está com pressa, está atrasado, etc. Alegria, você também está inquieto, está pesado na correria. Porque também tem aquela demanda da culpa, né, aquele peso, eu preciso fazer, etc. Enfim, essas virtudes cristãs que o Senhor tem para nos dar e faz parte do discipulado de seguir a Jesus, a gente perde, porque a gente, exatamente, não dá para amar na correria. É por isso que Deus anda com a gente, não corre com a gente. É isso. E é impossível amar com pressa na correria, porque o amor é paciente, né? E o fruto do Espírito, ele vai demandar um cultivo que apressadamente não gera, né? Tem que ter essa profundidade de uma semente que foi não só aprofundada na terra, mas cultivada. Sim. Leva tempo para amar, leva tempo para produzir o fruto do Espírito, e quem está na correria não vai conseguir vivenciar isso. Dá até para dizer que a gente não vai conseguir obedecer a Jesus em grande parte dos seus
mandamentos, mesmo tendo muito boa vontade, mesmo tendo um coração pastoral, um coração de servo, um coração disposto a servir, se o estilo de vida não estiver alinhado ao estilo de vida, ao ritmo, alinhar o nosso ritmo ao ritmo de Jesus, você não consegue andar a segunda milha, por exemplo, né? Total. Os nossos valores têm que estar alinhados com a nossa rotina, nosso calendário. Porque se não tá, e aí foi isso que eu percebi, eu não estou me tornando uma pessoa mais parecida com Jesus, eu estou me tornando subproduto da cultura. E exatamente, a gente está ansioso, a gente está... Assim, não estou dizendo que é só por causa da correria, mas tem muita coisa hoje que a gente está experimentando e vivendo que tem a ver porque a gente não está ouvindo o chamado de Jesus, né? Isso faz toda a diferença. Porque a correria, até pensando nessa lógica da ansiedade, não como transtorno propriamente dito, mas como esse sistema funcionante que nos move, né? Que nos prepara para lutar ou para fugir. Então, o que você precisa para lutar ou para fugir? Você precisa acelerar, você precisa ligar os motores, né? E essa percepção de que eu preciso correr liga mais ansiedade. Então, a gente já falou que vai gerar mais ansiedade, vai gerar mais culpa, vai gerar um cansaço extremo, uma exaustão, um burnout, vai gerar distrações, superficialidade, anestesia, procrastinação, porque você nunca tá bem para fazer, e tudo isso enraizado em um fundamento de uma cultura, talvez de um espírito do tempo, de um padrão deste mundo que a gente, de alguma forma, parece estar muito impregnado disso. A gente já nasce nesse ambiente de correria, né? E é interessante porque, de certa forma, quando a gente vive nessa correria, a gente tem a percepção de atraso, né? Porque quando você está atrasado, o que você faz? Você corre, né? Você corre. Então, a mensagem que está passando pro seu cérebro é que você está... Total, atrasado. E aí também tem, assim, acho que na nossa geração isso é muito comum, assim, eu tô atrasado com a minha vida. Tipo, eu tenho essa idade ainda e eu não fiz o que o fulano fez. Não fiz o primeiro milhão ainda, aos 20 anos. E tem, né, essa coisa, assim, né, de trabalho enquanto eles dormem, porque você precisa, todo mundo hoje tem cursos, tem, né, todo mundo tá, a vida do sucesso. E aí a gente, tipo, eu preciso preencher essa demanda, eu preciso fazer isso. E assim, isso também, como fala, eu preciso ver 1 milhão de filmes, que eu não... Nossa, você não viu aquela série? Como assim você não viu aquela série, né? Eu preciso ler 1 milhão de livros, eu preciso ser formado em 1 milhão de coisas. E aí a gente quer isso, né? Só que a gente esquece que a gente é pó também, né? Deus deu pra gente a imagem dele, que tem um potencial criativo. Somos chamados para cultivar e guardar o jardim, mas somos também pó. E a gente esquece que a gente é limitado. E aí a gente quer ser como Deus, porque aí a gente quer abraçar o mundo, fazer tudo. E aí, assim, essa história de ser como Deus já resultou em algo bem ruim lá no passado, né? E enfim, é realmente a nossa tendência, né? E a gente tem que cuidar muito do coração para isso, né? A Corrie ten Boom também diz, uma frase que eu lembrei, ela diz assim que se o diabo não puder fazer você pecar, ele vai fazer você, tentar deixar você ocupado, distraído, cheio de ansiedades e preocupações, né? Corrido, basicamente. Perdão, pode... Não, e às vezes é isso, assim, não é que a gente tá pecando, a gente vai se desviar, mas às vezes a gente tá drenado pela correria e a gente tá distraído, então a gente tá, tipo assim, indiferente, né? E aí cremos nas coisas certas, mas não estamos vivendo a vida plena que Jesus tá, tipo, filho, eu tenho uma vida aqui pra você, né? Como, talvez o que Jesus gera pra nossa geração hoje é o que ele disse pra Marta, né? Por que você tá tão cansado e sobrecarregado? Só uma coisa te é necessária. Escolha a melhor parte. Essa parte não vai ser tirada de você. E às vezes é isso que a gente precisa ouvir. Enquanto você falava, eu lembrava de uma frase que eu ouvi recentemente. Dizer que quando o diabo não pode mais te destruir, ele tenta te distrair. Né? Quando ele não pode mais te parar, ele tenta te acelerar. Porque é isso. Se ele te acelerar, ele vai te fazer viver sem perceber. Porque ninguém consegue contemplar uma paisagem ou quem está em volta quando ele está acelerado, correndo. Um carro de Fórmula 1 a 300 por hora, ele não consegue ver quem está na arquibancada torcendo por ele. E a gente foi chamado para um caminho, né? Para uma caminhada, para andar com Deus, para seguir um caminho, não uma corrida, uma correria, né?
O modo de Jesus é até interessante, né? Ele fala isso no livro, mas eu também me vi muito nisso. Jesus fala lá em Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso para vocês. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e tomem sobre vocês o meu jugo, e vocês encontrarão descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? E aí eu me via nesse texto, o John Mark também fala isso, e você fala assim, tá bom, Jesus, eu já estou aqui, eu já venho até você, mas cadê o descanso prometido? Eu me vejo cansado e sobrecarregado, né? Só que aí o fato é que a gente esquece o resto do texto, que fala Jesus chamando, né, a gente para aprender dele e tomar sobre ele, sobre nós, o jugo dele. E aí a ideia de jugo é interessante, a gente já ouviu muito falar disso, né, como cristão assim, acho que é um tema comum. O jugo é aquele instrumento que você coloca entre dois animais, né? Então, e aí é como se Jesus estivesse, tipo assim, tem um instrumento aqui, e Jesus está debaixo do jugo, Jesus está, entra aqui também, entra debaixo do meu jugo e anda aqui comigo. Então, exatamente, é um modo de vida. E aí Jesus está chamando a gente para aprender dele e entrar debaixo do jugo dele, que é no ritmo dele, do jeito dele, no caminho dele. E aí, assim, qual que é o nosso problema? Por que a gente está cansado e sobrecarregado? Porque Jesus está chamando a gente para entrar no jugo dele e a gente está a 200 km por hora lá na frente. E aí, cadê Jesus? Jesus virou a esquina, a gente não viu. Então, a conversão não é necessariamente mudar de destino, mas existe um elemento da conversão que é mudar de velocidade também. Sim, é um estilo de vida, né? Seguir a Jesus... Ser um talmidim de Jesus, um aprendiz de Jesus, né? Até na época, o significado de ser um discípulo de Jesus lá era você copiar o seu rabi. Era basicamente 3 coisas, né? Que o próprio John Mark também fala. Estar com o seu rabi, com o seu mestre, fazer o que ele fez e se tornar como ele. Então, esses 3 movimentos, estar com ele, se tornar como ele e fazer o que ele fez. Então... seguir a Jesus é andar no ritmo de vida de Jesus. Muitas vezes a gente quer a vida de Jesus, mas a gente não quer o estilo de vida que ele propõe, né? Que nem na academia, assim, né? Eu quero ser fitness, eu quero correr 42 quilômetros numa maratona. Mas para eu ter essa vida, eu preciso de um estilo de vida que me conduza a isso. Uma prática, certo? E aí essa prática, aos poucos, e tem dias que vão ser bons, tem dias que vão ser ruins, mas à medida que eu vou me colocando, me expondo a essas práticas, no começo eu vou começar correndo 500 metros, e tá tudo bem. Mas à medida que eu vou nessa caminhada, nesse discipulado, digamos assim, né? Aí uma hora eu consigo lá. Então é a mesma coisa, a gente quer a vida de Jesus, a vida plena de Jesus, Senhor, eu quero essa vida de Jesus, né? Alegria, paz, amor. Mas para eu ter e desfrutar dessa vida plena, eu preciso aprender com Jesus, estar com Jesus, né? Fazer o que ele fez e me tornar como ele. Aí a gente chega lá. Então, dá para a gente dizer que a correria é como se fosse uma doença que tem vários sintomas. É uma doença no sentido de... É uma doença comportamental, é uma doença social. Uhum. Porque é uma distorção de um padrão de Deus. Então, entendendo saúde como Deus nos fez para viver, então, saúde é esse jeito de Deus, de plenitude. A correria é uma distorção disso. E ela tem vários sintomas. Então, essa doença manifesta-se de diversas maneiras. Sim. E a gente citou algumas delas aqui, implicações em diversas áreas da vida, desde... As mais internas, as mais externas, e talvez grande parte dos nossos problemas hoje que a gente dá outros nomes, tem como, se a gente fosse fazer um atestado de óbito quando alguém entra em um colapso mental, em um burnout, se a gente fosse fazer essas causas, como a gente faz no atestado de óbito ali das causas mortes, né? A causa morte, a gente vai traçando uma linha de uma coisa que leva a outra, inevitavelmente... a correria entraria dentro dos certeza. Nossos fatores de risco e de adoecimento, enfim. Eu colocaria até a correria e distração, que está muito linkada, né? Porque a gente vai se movendo nesse ritmo, aí ouvir o áudio 2.0, aí a gente não consegue mais ouvir alguém falando 1.0, a gente, se distrai, né? Tem até uma pesquisa que vai dizer que a nossa atenção hoje é menor que a de um peixinho dourado. Então, e assim, na Bíblia, tudo que
muitas Jesus coisas que diz, Deus... ouçam com atenção. exatamente. O chamado é pra gente Quem tem vigiar. ouvido para ouvir, ouça. Isso. Então, tipo, como que a gente vai ouvir a Jesus exatamente nesse corrido e desatento, distraído, como a gente está distraído hoje? E aí, exatamente, leva a FOMO, por exemplo, também. Né? Tem vários sintomas que é esse medo de estar perdendo algo, sempre tem que estar ligado em tudo. E aí são narrativas de redenção, né? A gente acha que, de uma certa forma, na correria a gente vai encontrar uma redenção. Então, existe uma... É algo anticristão, porque a redenção só tem em Cristo. Mas aí, não, quanto mais eu fazer, mais aí eu sou salvo, eu me salvo, digamos assim, né? Assim, trabalho enquanto eles dormem. Existe uma proposta de redenção, existe um mundo ideal que a gente vislumbra, digamos assim, quando a gente está correndo, de um tipo de pessoa que eu estou me tornando, que eu quero ser, uma narrativa, um ideal de vida, uma vida ideal que a gente vislumbra lá na frente, que é a correria chamando a gente para viver e a gente nem percebe. Que é o sistema desse mundo, né? Então, a comparação, poxa, se está todo mundo competindo e correndo, eu tenho que correr também. A gente entra nessa. E Jesus está propondo... ou eu me sinto para trás ou para frente, né? Exatamente. E aí ou eu entro... Ou é soberba... ou eu tipo... entro aqui em depressão, sei lá, inferioridade, procrastino, não faço nada, ou eu, workaholic, bora lá. E, aliás, até falando de mim, eu me via muito nisso, eu oscilava nisso, porque eu tava me vendo correndo e tal, e queria fazer e tudo mais, só que aí a gente não dá conta. Por quê? A gente é limitado, e a gente, uma hora bate a cara, assim, e percebe, né, que o nosso corpo não dá conta, que a gente não dá conta. E aí Aí você vai pro refúgio, pra procrastinação, aí você não quer fazer nada, se torna uma preguiça, né? Enfim, você fica lá naquele limbo, aí depois você volta de novo. Só que exatamente, você tá... compensar. Ao invés de ir para a redenção de Jesus, você tá sempre tentando se salvar e tendo o seu referencial de narrativa, né? De história que te move, essas coisas, né? E tendo esses pressupostos seculares na sua vida. Então, aí o convite é olhar para Jesus e não, pera, a minha redenção já está em Jesus, né? Eu não preciso correr. Eu posso trabalhar, posso me ocupar, a ocupação é boa, né? Mas eu não preciso disso para me salvar. Eu não preciso viver nesse ritmo de vida, né? Mas a cultura está puxando a gente para isso. Isso né? Tudo agora é rápido, micro-ondas, a gente não consegue esperar, né? Desde coisas pequenas até coisas grandes. Está tudo muito acelerado, né? E aí você diz que se a doença é um estilo de vida, que é a correria, a cura é um estilo de vida, que é o estilo de vida de Jesus. Jesus é a cura para a humanidade em todos os aspectos, né? E aí o que você identifica no estilo de vida de Jesus que seria a cura para nós hoje? O que você encontrou que fez sentido para você? Então, eu acho que o primeiro movimento, talvez pra gente que tá todo mundo imerso nisso, é realmente se perceber nisso. De tipo assim, porque às vezes a gente vive dessa forma sem nem perceber. Fazer um diagnóstico. Deixa a vida me levar e aí, eita, de repente um burnout apareceu e você nem percebeu, né? Então, acho que é você se perceber nisso que a gente, tipo, usa muito celular, tá muito distraído, perde atenção fácil, se perceber que você precisa de ajuda, que o ritmo tá muito... E aí, até pra você parar, que nem correr esteira, né? Pra você diminuir, você não consegue, às vezes, parar de uma vez. Você precisa iniciar um processo e você vai andar 2 passos para frente, 1 para trás. Assim, aqui falando pode parecer que eu tenha vencido, e isso já tô o cara do ritmo de Jesus, né? Mas na verdade não, ainda a luta é grande. Porque é tudo puxando você para isso. Poxa, dá muito mais vontade de ouvir um áudio 2.0 do que 1.0, um exemplo, né? Então eu acho que é primeiro perceber esse mundo que a gente tá imerso e tipo, opa, e assim, ver como, de certa forma, ele é anticristão e deforma a gente, ao invés de conformar a gente à imagem de Cristo. E aí, o segundo movimento é exatamente isso. Tá bom, eu quero seguir Jesus. Jesus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero tomar o seu jugo e aprender com você. Porque você... até perceber que Jesus sabe o que é viver uma vida de verdade. E ele pode nos ensinar. Às vezes a gente não valoriza que Jesus sabe ensinar a gente verdadeiramente como viver a nossa vida da melhor forma, né? E não apenas no campo moral do pecar ou não pecar, né? Total. Tudo. Agenda, ritmo. Tudo E Jesus era um cara que fazia muita coisa. Então, poxa, como Jesus era corrido, né? Como que Jesus lidava com
a ocupação, a demanda tinha, não faltava demanda. Sim. Né? Tem textos que você vê lá que Jesus queria orar, aí de repente aparecia um monte de gente, né? E aí Jesus curava tal, mas depois ele fazia questão de ir orar e se afastar, Sim. né? E até, você falando disso, nos bastidores aqui, a gente falava um pouco sobre as interrupções, né? Uhum. Que geram Sim. raiva, enfim, geram essa sensação ruim em nós, desagradável. E Jesus tinha lá uma agenda, mas ele era interrompido. Sim, é. E como que eram as interrupções para Jesus, né? Então, é interessante. O Fabiano até falou aqui, né, que acho que foi o Gini ou o Henry Nogue que falaram que o ministério verdadeiro acontece nas interrupções. Porque às vezes nas interrupções que está a agenda de Jesus na nossa vida. Com certeza já aconteceu com você de estar corrida e de repente você foi parado por algo que você não queria ter sido parado. Só que aquele momento, aquela conversa que você teve com aquela pessoa que te parou foi super significativa e decisiva e foi... Você fala, Jesus, obrigado porque eu fui parado, né? E exatamente, as interrupções fazem parte, muitas vezes, é Deus querendo entrar na nossa agenda e agir na nossa vida e a gente precisa prestar atenção nisso, né? Jesus foi interrompido muitas vezes. Tá indo lá curar a filha de Jairo. Uma menina de 12 anos e todo morrendo, mundo corrido, o sistema... Urgência. Urgência, bora lá, Jesus. Imagina a multidão levando. Tipo assim, Jesus talvez nem ia, assim, né? Ele é empurrado, assim, porque todo mundo... Comprimido, né? Eu acho até interessante que dizem para Jesus, a multidão te aperta, te oprime. Então, ele sabe o que é essa sensação de sufocamento, de ser empurrado por uma demanda, por uma correria. E era uma demanda válida, tipo assim... Muito. Né? Porque às vezes a gente justifica não querer ser interrompido porque, tipo, não, isso é muito importante. Mas era muito importante também a filha do Jairo. E aí, de repente, alguém toca. Aí, Jesus para. Por quê? Por que Jesus para? Porque ele está atento ao que o Senhor está fazendo, ao que Deus está fazendo. Então, é interessante, Jesus não está... Ele está andando, ele até está sendo movido pela multidão e caminhando lá, onde todo mundo está caminhando, mas se Deus para ele sabe parar. E ele sabe ouvir. Opa, alguém me tocou. E aí, isso é da hora. Então, isso fala até com a gente do tipo assim, a gente vai trabalhar, a gente vai se ocupar, vai às vezes ter fases corridas, mas o nosso desafio é, quando Deus chama a gente no meio de algo, opa, ok, Senhor. Né? E perceber isso. E aí Jesus parou, aí tinha a mulher com fluxo de sangue, foi curada, parou lá, teve uma conversa com ela, uma interação. Também o Zaqueu, né? Então, as interrupções fazem parte, exatamente, elas quebram a gente, porque no nosso desejo de ser onipotente, fazer tudo do nosso jeito, as interrupções é Deus falando, olha para minha agenda aqui, eu tenho uma lista de afazeres para você, e a gente estar sensível à voz do Espírito, que às vezes está nos conduzindo para outras direções, e se permite isso, né? Eu me lembro no seminário, isso acontecia muito, assim, do tipo, tem um trabalho para entregar, uma leitura para fazer, aí de repente alguém para e pede uma ajuda, quer conversar alguma coisa, e aí aquilo pera, eu tô aqui estudando pro ministério, mas eu já tô vivendo meu ministério aqui, tipo, Deus já tá me chamando aqui, e eu tá atento a isso, e tá, tipo, sensível a isso, e tudo bem deixar isso de lado, eu vou cumprir isso depois, mas agora Deus tá chamando aqui para essa conversa, né, tipo isso. Assim, essa visão sobre a ação de Deus por meio de interrupções, ela pode ser tão terapêutica pra gente, né? A gente pode ser curado de tanta frustração, de tanta inquietação, revolta. Porque as interrupções aí, elas viram uma oportunidade, né? Então, e eu acho que é muito isso, assim, basicamente tudo que na nossa vida vai contra a nossa vontade, que é uma interrupção, uma frustração, sei lá, alguém bateu no meu carro, ou qualquer coisa desse tipo, alguém que me parou daquilo que eu estava querendo fazer na minha correria, acaba sendo talvez um teste de, tipo, Jesus chamando a gente, você vai fazer do meu jeito ou você vai fazer do seu jeito, né? É uma oportunidade porque às vezes Deus está querendo gerar aquilo, alguma coisa. E, Senhor, tá bom, o que o Senhor está querendo gerar com isso? Talvez nem foi o Senhor que causou isso, mas o que o Senhor pode estar... Que oportunidade eu tenho aqui de te ouvir? E na correria a gente perde isso, porque como assim você fez isso? Ou, desculpa, tem que ir, não tem tempo, etc, né? E as interrupções, de certa forma, ensinam a gente a descansar, né? O descanso talvez tenha a ver com uma interrupção. Eu acho interessante quando Deus está criando todas as coisas, ele, no sétimo dia, ele interrompe. Ele fala,
já tá suficiente, já tá muito bom. Tinha mais coisa para ser feita ainda? Obviamente que o homem ia fazer bastante coisa, mas Deus completou a sua obra e interrompeu. Sim. Eu acho interessante também quando Davi está levando a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém, e a cada 6 passos ele para, ele interrompe. Então você vê que era mais rápido se ele não parasse. E ele até já tinha feito do E jeito ele já errado, tinha né? feito do jeito rápido. Ele já Que tinha deu feito ruim. com estrutura. Sim. Mas aí a gente percebe que tem um padrão de Deus ali. E as interrupções, as pausas, parar, sejam uma forma da gente alinhar o nosso ritmo ao ritmo de Deus e estar sensível ao que Deus está fazendo. Porque talvez era nesse momento que Davi parava, cada 6 passos, o 7º ele parava, era o momento dele ouvir Deus e saber, peraí, eu estou realmente na direção que Deus me apontou para ir, no ritmo que Deus me pediu para ir. É aí que entra algumas práticas espirituais, até o John Mark foca em algumas, e assim, a Bíblia tem várias, mas é exatamente, sendo prático assim, né, mas o que Jesus fazia que pode apontar para a gente exatamente essa direção que vai nos ajudar a vencer a correria, esse ritmo frenético que a gente vive. Uma dessas coisas que o John fala e que é muito importante é o sábado, que é o descanso, né? E aí a ideia, assim, não é que hoje necessariamente nós precisamos cumprir o mandamento do sábado como o povo de Israel cumpria, né? Existem discussões sobre isso, visões, mas o ponto é, parar e descansar é um princípio importante, é um convite. Deus não descansou no 7º dia porque ele estava cansado. Então, ele não cansa, né? Então, o descanso de Deus tem muito a ver mais com desfrute e adoração e contemplação e daquilo que você já tem, né? Então, a prática do sábado, a prática do descanso, é exatamente eu trabalhei e tal, corri, né, tal, mas eu vou parar aqui e eu vou contemplar o que eu já tenho. Eu vou... e aí, você ser intencional até nisso, em um dia específico da semana, né? Na tradição protestante, nós costumamos fazer isso no domingo. Mas até, às vezes, no ministério, assim, né? Tipo... Está tão corrido com corrido as demandas no domingo do ministério. E tal. Então, aí eu percebo... Não, eu preciso de um outro dia, talvez, e que eu preciso parar e ter esse tempo com Deus maior de adoração, de contemplar, de desfrutar com a minha família, com os meus amigos, onde eu não vou ficar nesse ritmo de consumismo. E é um convite, assim, o sábado é um convite a, tipo, se você se lembrar de que você faz parte do reino de Deus, que você não está no sistema desse mundo. Até uma coisa bem legal é que, quando o mandamento de sábado é repetido em Deuteronômio 5, Deus fala em Êxodo 20, né? Em Deuteronômio 5, Moisés também justifica, né? Por que guardar o sábado? Até um dos poucos mandamentos que dá a razão por quê. E aí, em Deuteronômio 5, a razão é diferente de Êxodo, e em Deuteronômio para que vocês lembrem que vocês eram escravos e vocês foram libertos de Faraó, do Egito, etc. Então, o descanso, no nosso contexto que a gente vive hoje, de uma certa forma, ele é como se fosse também um ato de resistência, como se fosse uma lembrança para a gente, e até o texto vai falar para que vocês se lembrem, é uma lembrança para a gente de que nós não somos escravos do sistema deste mundo, nós somos livres em Jesus, nós fazemos parte do governo de Deus. E há um novo reino chegando, há uma nova vida chegando que não tem nada disso. Então, quando eu paro com um monte de demanda, enquanto muitos estão trabalhando, enquanto, né? Enfim, tá todo mundo aí. Eu vou parar porque eu faço parte de outro reino. Jesus já venceu, entendeu? Então eu me lembro disso. É um ato de resistência para eu me lembrar que eu não sou escravo do sistema deste mundo. Então, é difícil. E aí, pra gente, é muito difícil parar, assim, num dia, assim. Sim. Tenta fazer, né? Tipo... Custa muito esforço descansar, né? E talvez é por isso que a gente precisa se lembrar, né? Tem alguém que falou que se descansar fosse fácil, não ia ser um mandamento. Acho que eu vejo bastante o Ismael Sobrinho falando isso. Então. E porque exatamente a gente custa... E descansar produtivo, assim, descansar de forma verdadeira. Porque às vezes a gente descansa vendo Netflix. Isso não é descanso, né? Isso exatamente. Também é só se encher de distrações. Mas você descansar, saber... contemplar o Senhor, passar mais tempo com Deus, fazer um café com os amigos, sabe? Realmente parar, deixar o celular no modo... Até
sendo bem prático, assim, o John sugere, por exemplo, você deixar o seu celular off, não comprar nada. Tipo, se um dia que você não... Porque exatamente, você está resistindo a essa cultura nossa consumista também. Então, você não vai para shopping, você não vai para... Você contempla a Deus, passa mais tempo em adoração, curte a sua família, adoração, desfrute daquilo que Deus já te deu. É esse contentamento, sabe? Esse lugar de contentamento, de perceber o que eu tenho e ser grato por aquilo. E para a gente perceber isso e descansar nisso, precisa parar, né? Então, falando aí já de aspectos práticos, de remédio, então vamos prescrever pra galera. Então, se a doença é correria, Você que é o médico, está nos adoecendo, vamos prescrevendo junto. E aí, um primeiro remédio é descansar, e descansar tem a ver com ser interrompido. Com interromper um padrão e falar, não, vamos parar, vamos contemplar, vamos desfrutar, porque talvez a interrupção seja uma forma de Deus nos colocar na agenda dele, de nós nos alinharmos ao tempo de Deus e a gente olhar, até eu fico pensando assim, poxa vida, a gente fica tão frustrado quando tem algum plano interrompido, mas olhar por esse prisma de que... Por esse prisma. De que Deus pode estar fazendo a eternidade, o eterno, invadir o agora, eu tô tendo uma oportunidade de parar. Para talvez como Jesus lá em direção à casa de Jairo, eu tô tendo uma oportunidade e ao invés da raiva, essa sensibilidade de discernir o que Deus quer agora, esse parar, descansar, ser interrompido, é um remédio. É um remédio, E eu acho até que, eu diria que o descanso é um modo de viver. O sábado é um modo de viver todo dia, assim, no sentido de que Jesus é o nosso Sim, ele entrou sábado, no descanso e não saiu mais. Né? Exatamente. Então, assim, é um processo. Só que aí, talvez pra gente se lembrar disso e viver isso todo dia, em tudo que a gente faz, e descansar de forma muito intencional. E aí, até assim, o conselho bota na agenda. Porque se você não bota na agenda... E o que você vai fazer? É legal você pensar realmente como vai funcionar. Tem várias pessoas falando sobre isso, né? Planejar o seu descanso. E várias pessoas dessa área da formação espiritual, até aqui no Brasil bastante. A Vanessa Belmonte também, o pessoal do Labri, fala bastante disso. Sobre como descansar, né? Então... porque a gente aí chega na hora, a gente até não sabe, assim, muito. Então, tem muita gente falando sobre isso. Porque não é não fazer nada, né? Exatamente. Então, mas é você... trazer algumas coisas aí, às vezes, enfim, tem várias ideias, assim, o café da manhã especial com seus amigos, ter um tempo maior de adoração, de louvor, sozinho, com a sua família, enfim, tem várias ideias, assim, mas essa ideia de você descansar, parar um dia, que você não vai se ocupar... O descanso não necessariamente é a inatividade, mas a atividade com coisas que te carregam de descanso. Sim, exatamente, E que pode também envolver uma soneca, Sim, tá tudo bem, né? Sem dúvida nenhuma. A gente precisa do tédio também, do ócio, né? Mas intencionalmente pensar, tipo, tá bom, como Jesus descansou, como que os cristãos ao longo da história da igreja, porque essa é uma prática do passado muito comum, e como que essas pessoas descansaram. E aí é legal a gente aprender com essas pessoas e ouvir nessas vozes que a gente está ouvindo de barulho, ruído, correria, parar a ouvir as vozes de quem está parando de descansar. Mas eu diria isso, né? Que essa disciplina é uma disciplina necessária para o nosso tempo, aprender a descansar. E aí, assim, eu diria, coloca na agenda, né? Às vezes até você não vai conseguir, assim, um dia inteiro por causa de, sei lá, alguma demanda específica, mas... Poxa, coloca assim, se planeja para isso. Eu tenho até tentado utilizar esse princípio do 6-1, sabe? Em níveis macro e micro. Interessante. Então, sabe, tem um padrão ali de 6-1. Então, vai trabalhar 6 horas, para uma. Sempre que são 6 meses de trabalho, consegue você desacelerar, 6 dias de trabalho, você para treinar. Não é que aquilo é uma regra, né? Que você tem que descansar exatamente aquela quantidade, mas eu acho que faz parte disso que você estava... Do trazer para a consciência, formar, né? É formar os nossos... Porque exatamente, a gente está orientado para esse sistema corrido, etc. Então, quando... É que nem, tipo assim, a gente está desanimado... Você está desanimado para ir num culto, às vezes, não quero ir num culto e tal. Aí, de repente, alguém insiste com você, um amigo, aí você vai. Aí você chega lá, você... se anima e você pensa assim, nossa, por que eu não quis vir? Ainda bem que eu vim, glória a Deus que eu vim, né? E aí você, tipo, por quê? Porque você se colocou, se expôs a uma prática, à comunidade, e aquilo moldou você, formou você, que fez você sair daquele estado de limbo e tudo mais, né, digamos assim. Então, essas práticas, como o descanso,
o sábado, a solitude, aí a gente pode falar das próximas, assim, né, de outras, mas elas formam a gente a amar a coisa certa. Sim. Elas expõem a gente para exatamente para o Espírito, a graça de Deus, fazer a obra que Ele quer fazer em Sim, nós, né? Porque quando a gente está corrido, a gente está com a porta fechada, digamos sim. assim, né? Então, Muito bom. Então, esse primeiro remédio, primeiro item da prescrição, descanso descanso. de Jesus. Não é o descanso que a gente está Isso, vendo descanso de aí, Jesus. descanso de Jesus. Isso, Aprender de Jesus acerca de descanso, no estilo de vida de Jesus, descanso. Segundo remédio aí da prescrição, já vou escrevendo aqui, Dr. Lucas Pegoraro. Esse médico é fake news aí, né? Eu não... Mas é a solitude e a oração, né? Eu colocaria, o John também coloca, que é você saber parar e ouvir, e não silêncio. A gente não consegue ficar em silêncio hoje mais, né? De parar até e ouvir, assim, a voz de Deus e ficar lá em silêncio. A gente para lá. Exatamente, você fica 5 minutos, você não consegue, assim, você precisa pegar o celular, você precisa. Então a gente tem essa demanda. Então a disciplina da solitude e silêncio é muito necessária num tempo de ruído e barulho que a gente esqueceu que é a palavra TED, por exemplo. A gente não. TED, o que é TED? Não, eu não tenho TED, porque eu estou sempre entretido. Um pensamento que vem que eu preciso lidar, eu cubro com uma distração. Então, parar e se ouvir e ouvir a Deus é muito importante, tipo, é essencial. E custa também. Sim. O Henry Nouwen, ele tem um livro, Espaço para Deus, que ele fala muito sobre a questão da solitude. Porque a gente não quer, a gente quer fugir, quer esconder as coisas, né? E a gente precisa parar, ouvir Jesus foi pro deserto, a gente pensa às vezes que ele foi pro deserto, foi tentado e tal, mas ele precisava daquele tempo no deserto exatamente para ter a força. Então, o jejum e a oração, o tempo de solitude que Jesus teve lá, era necessário para ele ter a força para ele vencer a tentação de Satanás, né? Então, a gente precisa ter essa disciplina para, no meio de tantas vozes, fazer silêncio, silenciar e ouvir aquilo que realmente é necessário, aquilo que precisa, né? Acho que na minha, assim, eu me lembro, foi até recente, assim, que eu tava com muitas preocupações, assim, na minha mente, me percebendo, assim, com um pouco de sobrecarga, assim. E aí eu, tipo, nossa, eu preciso de solitude. Aí eu fiquei lá, 1h30, 2 horas, assim, sentado em silêncio, buscando, Senhor, aquieta meu coração. Eu tô percebendo que eu tô indo mais rápido, o Senhor tá ficando para trás. Era o que eu precisava. Aí passou. Tipo assim, resolveu, entendeu? Por quê? Porque aquieta, o Senhor aquieta o nosso coração. Aí ele fala, ele vem com a mansidão dele, né? Com, filho, que bom que você tá aqui, né? Que bom que você parou para ouvir. E aí ele te conforta, te confronta. É no silêncio que o coração de Deus fala ao nosso, né? Uhum. É canção isso, né? E esse silêncio que nos faz ouvir o nosso próprio coração e faz o nosso próprio coração ouvir a Deus. Né? Porque eu acho que é importante ouvir Sim. o que o nosso coração está nos dizendo, né? Para conhecer os nossos amores, os nossos temores, os nossos medos. Mas mais importante do que ouvir o nosso coração é, depois que a gente ouvir o nosso coração, fazer o nosso coração ouvir Deus. Ouvir a voz de Deus. Hoje em dia a gente não quer nem ouvir, a gente não consegue nem ouvir o nosso próprio coração, né? Aí a gente só se distrai, ou até vai no caminho do nosso próprio coração e sem perceber. Aí a gente se vê num ídolo, se vê numa dependência de algo, enfim, num caminho totalmente errado. Então, é importante parar e aí quando você para e você se ouve, você percebe, pera, isso daqui não tá no lugar certo, Senhor. Aí você ouve a voz de Deus para realmente transformar e aí eu quero te seguir, Jesus, né? Para onde eu irei? Só o Senhor tem as palavras de vida, enfim, aí o Senhor começa a ministrar. Então a gente precisa disso, né? E eu me lembro também de estar com amigos assim e todo mundo num contexto bem vulnerável assim, e o pessoal falando quanta dificuldade eles tinham de parar, eles tinham medo de parar e se ouvir, porque assim, não conseguia, sabe? Então, mas a gente precisa disso. E aí, nisso, vai doer, vai ser meio monótono, mas eu acho até que é mais a gente fica mais inquieto do que assustado, talvez, né? Mas deixa passar, e aí começa aos poucos, 10 minutos, 15 minutos, aí você vai aumentando. De repente, você vai se ver orando lá, passando muito tempo com Deus, e vai passar rápido, e você vai perceber como aquilo
te faz bem como aquilo que te é necessário, né? É que nem exatamente a prática lá da academia. Começa de boa, mas... Sem peso. Sem peso. Só Até interessante, não é legalismo. A gente não está aqui... As práticas de Jesus, elas não são um fim em si mesmas. Uhum. Elas são um meio para conhecermos mais a Deus, para andarmos com Jesus e nos parecermos mais com Ele, né? O fim é conhecê-lo. Conhecê-lo, é segui-lo, né? É se tornar como Ele. Então, quando elas se tornam talvez um fim em si mesmo, aí vira legalismo. E não é isso. E fica pesado. Fica pesado. Bota mais carga em quem já está sobrecarregado. Mas é esse desejo, não, Jesus, eu quero te seguir. E Jesus está sempre assim, o legal é que no meio de tudo isso, Ele está sempre chamando a gente, né? Tipo, filho, vamos parar de correr? Vem, filho, né? Ouve a minha voz. Então, quando a gente vai, se encontra, a gente encontra um Deus amoroso, generoso, que quer cuidar do nosso coração. E tá realmente, vem a mim, você que está cansado de sobrecarregar. É um convite de Jesus para nós, isso é legal. Esse convite ao silêncio e à solitude, a ouvir, eu acho tão interessante que a Bíblia dá um protagonismo pro ouvir, né? Uhum. Jesus fala tanto ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esses dias eu estava ouvindo um pregador, eu não me lembro onde, mas ele dizia que o primeiro mandamento a gente associa já, ame o Senhor teu Deus. Mas antes disso, tá lá, ouve, ó Israel. Né? Chamar. Então, o primeiro, talvez, convite, não é nem a amar, é ouvir. Ouve, ó Israel. Porque quem não ouve não consegue amar. Você não vai conseguir amar o seu irmão e amar primeiro a Deus e o seu irmão se primeiro você não ouvir o quanto ele te ama. Sim. E até no hebraico, ouvir e obedecer é a mesma palavra. Tipo assim, é por isso que Jesus fala, né? Aquele que tem ouvidos, ouça, né? Tipo, obedeça, faça, né? Tem gente que tem ouvidos, mas não estão ouvindo de verdade. Então, tem muito essa relação do ouvido, né? Com a obediência. E a fé vem pelo ouvir. E é isso, né? Quando você está no meio do barulho, você pode ter mais dificuldade de ouvir esse sussurro da brisa suave da voz de Deus falando ao seu coração, né? Sim, totalmente. Muito bom. Então, primeiro remédio, descanso. Segundo remédio, solitude e silêncio. Nisso aí, a oração, né? Daqui a pouco a gente carimba. Não, tem muitas outras práticas que dá para falar, né? A leitura da palavra. Então, com a leitura da palavra, por exemplo, a gente se lembra das verdades de Deus, da narrativa que a gente está inserido, que a gente já está inserido numa história que não é uma história de sua versão 2.0. Não, é a história da redenção. Você foi criado por Deus com potencial, mas você caiu, pecado, ou seja, você é limitado, você tem tendências ruins, mas em Jesus há a redenção, e nós estamos caminhando para uma esperança, para uma consumação. Então, quando a gente precisa entrar nessa história também. No Prisma a gente fala bastante disso, né? Sobre se encaixar nessa grande história, porque é a nossa história, e viver... Que já tem um ritmo, né? Que já tem um ritmo. E já tem um referencial de lugar para chegar. Que é o reino de Deus, consumação. E eu quero estar preparado quando o dia chegar. Eu quero estar de pé diante de Jesus. Então, eu não quero que o meu coração esteja sobrecarregado. Então, eu vivo com esperança. Ao mesmo tempo, eu tô na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Então, eu tô na correria. Mas isso não me define. Eu vou correr aqui, vai ter dias que vão ser corridos e faz parte. Mas eu vou saber dizer não, eu vou romper o ciclo, eu vou sair para orar, entendeu? Então, ser do mundo, estar no mundo, mas não ser do mundo. Então, muito bom. Então, assim, aí a leitura bíblica entra muito nisso, né? De você se encaixar nessa história. Porque ela dita o ritmo, né? É como se a leitura bíblica fosse a placa. Sinalização apontando aqui você para, aqui você avança, aqui você corre, aqui é 60, aqui é 30, aqui é 120. Ela te mostra qual é a velocidade da narrativa. Entender as estações, né? Viver momento a momento. O Francis Schaeffer fala que a vida cristã é vivida momento a momento. E exatamente, o presente é onde a eternidade toca o tempo, né? O C.S. Lewis diz também. Então, essa capacidade de me ver nessa história, então tudo que eu faço aponta para essa história. Então, o meu trabalho, o meu dia a dia, tudo, sabe, eu vou viver momento a momento, porque já está tudo certo lá na frente, o passado já foi redimido, perdoado, não há mais condenação, e o futuro está garantido. Então, eu vou viver aqui, vou trabalhar no mundo, agora eu tenho o Espírito Santo, sabe? É você
a história bíblica vai inserindo a gente nessa narrativa que vai ajudando a gente a viver a nossa vida momento a momento, no presente, né? Então, isso faz toda a diferença. Muito bom. Então, traz mais uma vez essa eternidade. Uhum. E talvez a nossa correria seja mesmo um grito de socorro pelo que é eterno, né? Ah, sim, total. É uma busca de redenção, né? Por palavras de vida eterna. Sim, sim. Só que aí a gente faz do jeito errado, né? Que é por isso que Jesus fala, aprendam de mim, né? Porque o sistema do mundo tá... Não é qualquer aprendizado. Total. Não é só aprender, porque aprender, você pode aprender muito. Tem que se aprender de mim. Sim. Muito bom. Mas tô fazendo a receita aqui. Dá pra falar de várias, né? Mas... eu queria que você falasse um pouco sobre a simplicidade que você falou pra mim. O John Mark fala da simplicidade, que é essa coisa de você... Jesus era um cara simples, né? Até Paulo vai dizer em Tessalonicenses que pra gente buscar uma vida quieta, uma vida simples. Então, nesse mundo que todo mundo quer ser tudo, etc., e ter tudo, ter muito, né? A gente nunca tá contente, né? E no mundo de Instagram, que a vida do outro sempre tá melhor que a nossa, né? A gente sempre tá descontente. Então, uma das práticas é a simplicidade. É você, assim como o salmista diz, se aquietar no Senhor e aprender a descansar nele e viver uma vida simples, sem muita áurea e correria e ocupações, mas em que você está construindo sua vida, né? Aí a gente está lá, eu estou construindo tal. Pode estar acontecendo, eu estar construindo uma torre de Babel, porque eu estou... E aí, ou um castelo de cartas. É uma baita construção, mas é para fazer o meu nome grande. E aí isso me destrói, né? E aí a simplicidade ajuda a gente a fugir disso, sabe? E ir para um caminho de realmente mais seguimento de Jesus, de ouvir a voz dele. Então, esse desejo às vezes que a gente tem de ter muito, de ser muito. Então, parar, ouvir a voz de Deus e tá de boa, assim, com o que quer que o Senhor tenha para nós. Esse estado de contentamento, basicamente, né? O problema lá de Adão e Eva, né? No jardim, aqui que a serpente falou para eles, tem uma aqui que vocês não comeram ainda. Nossa, vocês não podem comer dela? Então, ele trabalha com essa falta, né? Então, o que eu não tenho. E, às vezes, a gente se move sempre naquilo que eu não tenho. E caminha nessa direção. Então, eu tô todo o tempo pensando naquilo que eu não tenho, como eu posso ter. E aí, uma vez que eu tive, eu também tô nem aí mais, porque agora tem outra coisa que eu quero que eu não tenho e que o outro tem. Então, a simplicidade é esse aquietar-se no Senhor e naquilo que eu já tenho. E, poxa, Senhor, obrigado, porque o Senhor já me deu isso. O Senhor já me deu amigos, o Senhor já me deu uma família. E perceber o que eu já tenho e que vai nos dar a capacidade de servir ao Senhor e viver a vida que Ele tem para nós. Porque a vida que Deus tem para mim não é a vida do outro, que Ele tem para o outro, é a que Ele tem para mim. Só que às vezes eu tô tão inconformado e descontente que eu não tô prestando atenção no que Deus tá me dando aqui. Senhor, desculpa, valeu aqui, mas e aquilo lá? É que nem o Pedro perguntando para Jesus sobre o que vai acontecer com o João. Jesus fala, o que te interessa? Quanto a você, vem e segue-me. E às vezes é isso, né? A gente precisa ouvir esse chamado de Jesus. Para de ficar descontente assim, me siga. Né? E a simplicidade tem muito a ver com isso, com esse contentamento. Muito bom, muito bom. E eu acho interessante que a simplicidade, talvez o oposto de simplicidade seja complexidade, né? Então, complexidade é precisar de muito. Simplicidade é precisar do que Deus deu, né? Sim. Então, às vezes, por exemplo, essa mentalidade da serpente que entra dentro do homem é que você não tem o bastante. A mentalidade de Cristo até para dizer para Marta e para Maria isso aqui é suficiente, né? O que você tem de Jesus, o que Jesus te deu é suficiente. Então, você pode ser feliz, contente no simples, porque não é ter muito que te garante a felicidade. O que te garante a felicidade não é ter muito, mas é querer muito o que Deus te deu, né? Sim. É amar o que Deus te deu. E até quando a gente tem muito, isso traz sobrecarga, porque a gente não dá conta de ter muito e-mail, muita mensagem, muito trabalho, muito
Porque a gente só tem 24 horas e é limitado. É. Então, até essas tendências hoje, né, do minimalismo, etc., o pessoal encontrando sabedoria nisso. E realmente tem, porque tem muito a ver com o jeito de Jesus, né? Do tipo, se contentar com aquilo que o Senhor tem para mim. E aí é realmente buscar esse discernimento. Pera, talvez pode ter coisa que eu tô dizendo sim, que eu não deveria estar dizendo sim, entendeu? Mesmo sendo boas. Exatamente, boas oportunidades, Exatamente, o que hoje em dia com a internet, etc., o que hoje tem de oportunidade legal para se fazer, para se viver, até ministerialmente, né? Mas talvez não seja aquilo. E aí, às vezes, fazer demais e ter essa sobrecarga impede você de fazer bem o que Deus está realmente chamando para fazer. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Na receita já tem descanso, na receita tem silêncio e solitude. Na receita, agora a gente incluiu leitura da palavra a leitura da palavra. E agora a gente colocou incluiu aí simplicidade. E mais um aí para fazer 5 remédios. Desacelerar, né? Então, se a gente está corrido, e aí realmente, como que a gente vive essas práticas? Para você parar, você precisa desacelerar. Senão você não consegue. Realmente, a gente falha muito em todas as práticas espirituais, normalmente, devocional, jejum, porque a gente não para, aí você não desacelera e aí você nunca tem tempo para nada, etc. Então, você desacelerar é esse esforço de você, mudando o seu estilo de vida, você abre portas aí para trazer cada vez mais práticas, etc. E aí, nessa correria, o desacelerar tem muito a ver com perceber que eu não vou dar conta de fazer tudo que eu quero fazer. Eu vou morrer e vai ter uma lista de tarefas que eu não fiz. Então, é perceber isso e, tipo assim, poxa, tá tudo bem. E aí, isso traz uma sensibilidade de o que o Senhor quer que eu faça, e aí você só consegue ouvir isso. De você se treinar para desacelerar. Então, por exemplo, ouvir áudio. Ouve no 1.0. Porque você tá se formando em um tipo de pessoa que vai saber ouvir mais as pessoas, né? Não adianta eu ouvir todo dia 2.0 e querer ouvir alguém lá e eu vou estar inquieto e tudo mais. Né? Aí ele fala também, cuide do seu celular, deixe o seu celular meio burro, assim, né? Então, bota lá os limites que precisa colocar, deleta os aplicativos que estão te distraindo demais, bota... coloca, tipo assim, só abre às vezes, né? Tem várias coisas assim que dá pra você fazer. Deixa o seu celular burro. Porque senão ele te domina e aí você que vai emburrecendo porque ele vai te deformando também. O smartphone está nos emburrecendo, então ou a gente emburrece ele ou a gente se emburrece. E aí ele fala isso. Então, isso envolve também, então, por exemplo, proteger as suas manhãs. Quando você protege a sua manhã, você começa a sua vida, você ganha o seu dia. Né? Então, o que é proteger as manhãs? Acordou. Primeira coisa que você faz, qual é o estilo de vida que você está inserido? Qual reino você está inserido? Você está inserido no reino de Deus? Você vai, Senhor, obrigado por esse dia, me ajuda a estar sensível aqui. Você ganha o seu dia. Assim, porque realmente você começa na trilha certa. Se ele acordou, pegou o WhatsApp lá, o Instagram, você já... Tipo assim, e eu acho assim, todos nós podemos falar, tipo, a diferença que existe entre dias que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é orar, falar com o Senhor, ler a Bíblia, e ou a primeira coisa é ir pro meu celular e fico lá. Tipo, eu perco o dia, eu tô mais distraído, eu tô mais ansioso, eu tô mais inquieto. Porque, exatamente... Como se eu entrasse em um foguete, né? Total. Então, isso tem a ver com desacelerar. Então, aí ele vai aconselhar... proteja as suas manhãs. Também, bote seu celular para dormir. Você não precisa estar ativo sempre, né? Então, deu aí a hora de dormir... desliga ele, deixa ele longe. Até tem muita gente que aconselha isso. Assim, existem estudos que mostram que só do fato do seu celular estar no mesmo lugar que você, isso te deixa mais inquieto e faz você perder mais sua atenção. Tipo, isso é... Mesmo que você não o olhe. Mesmo que você só nem dele olhe. Estar só no dele mesmo estar ambiente, no mesmo... ele te deixa no estado de alerta. Porque exatamente, ele tá te chamando. Ele tá, tipo, tem uma mensagem aqui pra você, com certeza, né? E tal. Então, a gente... ter essas posturas, assim, bem mesmo intencionais de desacelerar. Aí ele fala até no livro, ande na velocidade da pista. Tipo, é uma coisa, né? Tipo parece tão simples, né? Mas até, tipo assim, é como se você estivesse, tipo, resistindo à cultura da correria
E respeitando um limite. Exatamente. E respeitando o limite. Porque exatamente, aí você transforma... No Liturgia do Ordinário, a Tish fala muito sobre as coisas ordinárias e você ver os movimentos de Deus e perceber as coisas da vida espiritual em coisas cotidianas, né? Então, por exemplo... Lavar o rosto, né? E até, tipo, tô no trânsito esperando aqui, né, e tal. Você, tipo, perceber o ritmo da vida, ser grato a Deus, grato a Deus por perceber as suas limitações, de que você não controla a sua vida. Então, meio que todas as coisas que a gente normalmente faz corrido são oportunidades pra gente lembrar de verdades importantes, né? E aí o John fala, tipo assim, então use essas coisas e vá, arrisca, assim, no limite, se desacelerando pra você ir se treinando e se percebendo, já que a gente tá tão... inserido nessa cultura da correria, você faz coisas para quebrar isso. Sabe? Aí ele até fala, na fila do mercado, vá para o lugar com mais gente. Se você, claro, né? Às vezes você tem tempo para isso. Mas você escolha aí num lugar com mais... E não pega o seu celular. Fica lá observando o lugar. É como se fossem pequenos exercícios bobos que ele sugere, assim, mas é de você... Para você treinar o seu cérebro, a sua mente para, tipo... Para espera, né? E para aquilo que você realmente foi criado, né? Aí ele fala também, fuja do multitasking. Você não foi criado para ser. Talvez as mulheres for, porque o homem, eu pelo menos não consigo fazer muitas coisas, mas eu vejo que minha mãe consegue, né? Às vezes assim. Mas a gente não foi chamado para fazer 1 milhão de coisas. Então, tipo, o foco em uma coisa só. É exatamente assim, pequenas coisas que vão te ajudando a desacelerar, a sair dessa mentalidade de... Porque exatamente, multitasking, né? Eu me lembro, tipo, deu lidando com multitasking, eu queria... eu vou fazer 1 milhão de coisas, no fim eu não fazia quase nada, porque eu não dou conta, e você não consegue. Aí você precisa... A melhor coisa é você parar, focar. Então, essas coisas ajudam muita gente a exatamente a entrar no ritmo que a gente várias coisas precisa. mal feitas ao mesmo tempo, nenhuma que você pode, de fato, desfrutar. E até às vezes atrapalha, né? Uma coisa que você demoraria 10 minutos por você estar querendo fazer tudo ao mesmo tempo... você faz em 40, enfim. Na rotina de trabalho, eu percebo, assim, muitas vezes isso. Quando eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, mais atrapalha do que ajuda. Legal. Então, a gente está aprendendo a valorizar não só as interrupções, mas também as esperas. Porque a espera pode ser esse momento da gente aprender a descansar em Deus e alinhar o nosso ritmo ao ritmo dele. E quando a gente desacelera, Jesus, ele... estava atento ao que o Pai estava fazendo e queria fazer através dele. Jesus poderia ter curado... Todos os enfermos... Imagina a demanda que Jesus poderia ter. E tinha, né, até. Enfim, mas Jesus, ele ouviu a voz de Deus para cumprir uma missão. Ele tinha um propósito. E até você pode ver que ele não era para todo mundo lá no momento. Tanto que tem a mulher lá que pede para Jesus curar e Jesus fala, ainda não é o tempo. E aí ela insiste até de uma forma muito legal, e Jesus fala, a sua fé, né? Ela fala, mas até os cachorrinhos têm as migalhas. E Jesus cura ela. Mas Jesus estava tão convicto do seu propósito e do que o Senhor estava chamando ele para fazer, que ele tinha várias demandas que ele não fez. Então, e aí ele até fala, né, que ele fez aquilo que o Pai falou para ele fazer. Da obra que o Senhor me deu, essa eu concluí. Isso, exatamente. E dos que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, senão o filho da perdição. Não foi todo mundo, né? Ele não tinha um compromisso de ganhar todo mundo. Mas aqueles que o Senhor deu, né? Então, até tem a ver com... Esse lugar de descanso tem muito a ver com entender o que Deus tem me dado e colocado na minha mão e me chamado para fazer aquilo bem. E aí, assim, vai ter muita coisa que eu não vou concluir. Mas aquilo que o Senhor me chamou naquele dia, eu vou ter feito. E eu vou ter cumprido a missão. Então, o desacelerar tem muito a ver com isso também. Com entender que o que Deus me chamou para fazer, eu vou dar conta de fazer. Porque Ele me deu talentos conforme a capacidade. Né? Então, não é uma sobrecarga que o Senhor nos coloca. Deus não nos sobrecarrega. Isso é interessante, né? Então, Ele nos dá conforme a nossa capacidade. E aquilo que Ele tem para mim, se eu estiver atento ouvindo, eu vou conseguir cumprir. Fazer, sem precisar correr. Sem precisar correr. Muito bom. Muito bom, meu amigo. Eu acho que teria assunto para muitas horas aqui, mas eu queria que você falasse um pouco antes da gente caminhar aí para as considerações finais, você falasse um pouco da conferência do Prisma. Sim. Vai acontecer aí nas próximas... A gente vai ter queria convidar aí o pessoal que está assistindo, do dia 2 a 4 de novembro,
uma semana antes da conferência de Zascope. Já fica o convite para as duas. Para as duas, fica lá na região de São Paulo, perto. Mas lá na Igreja Presbiteriana de Alphaville, nós vamos ter na quinta noite, na sexta noite, no sábado, o dia inteiro, a conferência Prisma. Vai ser muito legal. O tema é Entre Mundos, que é exatamente como viver nessa tensão. Eu achei genial esse tema. Entre mundos. Entre esses dois mundos. Então a gente está no já exílio, e o ainda não. Isso, a gente está na Babilônia lidando com esses dilemas, mas a gente tá para outro mundo. Então como que a gente vive nessa tensão? Vamos ter pessoas aí muito legais, Guilherme de Carvalho, Andréa Vargas, Matheus Ortega, Projeto Sola, João Manô, Samuel Palmeira, Júlio Filho, enfim, o pessoal, vai ser bem legal. O pessoal do Prisma também, David Heiker, e nós também lá. Vai ser um tempo muito bom. Você pode participar só de um dia ou de todos os dias. Dá para comprar online também. Se quiser participar online, não tem condições de, às vezes, estar lá. Mas eu queria deixar o convite. Vai ser um tempo muito bom. Muito obrigado aí pela galera deixar no link ali para quem precisar entrar em contato. O Instagram lá do Efeito Prisma é Efeito Prisma mesmo. Isso. E o seu... O meu é Lucas.pegoraro. Lucas.pegoraro. E aí também tem o do Bible Project português. Eu até queria aconselhar, assim, é um projeto muito legal, né, para não falar. É demais, cara. Que, principalmente no YouTube, o pessoal acompanha lá, a gente faz vídeos explicativos da Bíblia, tem muitos recursos legais, vídeos de panoramas de todos os livros da Bíblia, de temas bíblicos, palavras, até, por exemplo, a palavra ouvir, que a gente discutiu aqui, tem um vídeo só sobre a palavra ouvir na Bíblia, no hebraico. É bem legal, assim, o material do Bible. E a gente está aí tentando expandir ainda mais aqui. Muito bom. E você trouxe uns livros aí também para indicar para o pessoal que quer saber mais sobre, né? Então, assim, nessa luta que nós vivemos aí de pessoas lidando com a correria, eu acho que alguns livros me ajudaram muito a vencer e lidar com isso e perceber outras vozes, outras pessoas falando sobre o tema. Então, acho que o primeiro livro é esse do John Mark aqui, que é o Elimine a Pressa Definitivamente. A editora que publicou no Brasil chama Alta Life. Então, é um livro muito bom e vale a pena. Que tem muito a ver até, assim, basicamente o que a gente falou aqui, você encontra aqui mais profundamente no livro. Eu queria indicar também esse outro livro aqui, que é o Redimindo o Seu Tempo, do Jordan Raynor. 7 princípios bíblicos para ser intencional, presente e produtivo. Muito bom. Então, é do pessoal da Purpose Paper e da Pilgrim. E é legal porque esse livro ele é muito prático, assim. Tipo, eu trabalho de forma autônoma, no sentido, assim, sou home office, trabalho de casa, eu tenho que organizar minha rotina, etc. Então, esse livro foi muito bom para me ajudar a, digamos assim, aplicar o ritmo de vida de Jesus a uma necessidade de trabalhar 8 horas por dia, basicamente. Então, de saber focar, parar, fazer os horários, assim. Então, Jordan Raynor, ele é muito bom nisso. Ele cita até bastante esse livro também. Eu recomendo. E aí tem outros, assim, né? Eu acho que esses autores de espiritualidade no tempo que a gente vive, são muito bons pra gente estar seguindo, ouvindo. Então, Eugene Peterson, Henry Nouwen, aquele livro também que vocês lançaram da Pirâmide da Sabedoria, muito bom. Tish Warren, Liturgia do Ordinário, o pessoal do Labri, Vanessa Belmonte, dá para falar vários nomes aí, mas assim, eu acho que para mim foi muito bom me aproximar desses contextos, porque a gente é tentado na correria a seguir por um caminho de correria. Então esses autores, essas pessoas, esses movimentos, essas organizações ajudam a gente a não, pera, tem gente vivendo diferente aqui, deixa eu ver essa pessoa, sabe? Isso é muito legal. São uma brisa suave de Deus sussurrando, né? E claro, esse livro aqui. Que isso, que você vai assinar, por favor. Que honra, meu Deus do céu. Mas, meu amigo, que conversa edificante, foi muito abençoado. Tenho certeza que você que está nos acompanhando aí, nos vendo, nos ouvindo também foi. E aí você tem um compromisso, você não pode não compartilhar isso com alguém, porque você pode ser cura. A gente deu uma receita aqui, Dr. Lucas Pegoraro. Nos deu, talvez, uma das receitas mais importantes para o nosso tempo. Como é que a gente pode romper com este ciclo de correria para entrar no ritmo de Jesus, no estilo de vida de Jesus, porque, de fato, a mente de Cristo, o estilo de vida de Cristo é cura para nós, é o que a gente precisa. Então, se o mundo está adoecido, com padrões distorcidos, Cristo é o formato perfeito. E hoje a gente pôde trazer um prisma diferente para esse assunto da correria. Então você tem um compromisso. Se te abençoou, você não paga nada para ser abençoado aqui, mas
Uma forma de você retribuir é você compartilhar. Compartilha aí no grupo da igreja, grupo da célula, enfim, no grupo do DNA, compartilha no grupo da família, até no grupo do trabalho você pode compartilhar, não vai ter problema, porque você vai ver que vai fazer muito bem, vai abençoar muita gente. Não esquece, então, de compartilhar, de deixar um comentário aqui, talvez com desses 5 remédios, qual que você vai colocar em prática a partir de hoje, ou se você vai colocar os 5, comenta aqui para você estimular, abençoar alguém também. Não esquece de curtir o vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas também. E eu tenho certeza que vai te abençoar. Se você não é inscrito no canal ainda, não sei por quê, como você faz, como que você comete um negócio desse. Se inscreve aí no canal. Tem vídeo todo dia aqui no Desascope para te deixar mais parecido com Jesus. Então, não esqueça, toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo está pensando, sentir o que Cristo está sentindo, porque nós somos, porque você é uma cópia de Jesus. Meu amigo, Cara, muito obrigado. Obrigado, viu? Tamo junto. Já vou ficar te esperando pro próximo aqui. Tamo junto. Que o Senhor nos ajude nessa missão aí, né? Amém. Obrigado, viu?